Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks. Como de costume, recebendo convidados especiais para contar sua história, para contar suas experiências e compartilhar conhecimento aqui com a nossa audiência. Estamos em Belo Horizonte recebendo aqui os executivos, os nossos convidados aqui da capital mineira. Hoje vamos falar sobre comunicação. Como falar bem, como se comunicar bem e encantar aí a sua plateia, a sua audiência. Vamos conversar com Anderson Veloso. O episódio tá demais, então segue a gente aí, acompanha porque vale a pena. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e estou aqui recebendo convidados especiais, membros do Open Mind Brasil. O Open Mind, que todos já sabem, é uma rede social formada por diretores, presidentes de grandes empresas, das maiores empresas aí do Brasil. E nós temos o propósito de formar um networking poderoso e também o compartilhamento de conteúdo, né? O empoderamento das pessoas através de conteúdo, fazendo esse desenvolvimento pessoal e profissional. E nós recebemos aqui toda semana convidados que vêm sentar aqui na mesa comigo e trocar experiências aí com a nossa audiência, né? E para você aí que está nos acompanhando, está nos seguindo, nós estamos transmitindo vídeo, né, no YouTube e também estamos nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer. E a partir desse ano a gente começou a fazer a transmissão também no LinkedIn, né? Então toda semana nós vamos agendar essa transmissão, essas entrevistas, porque o compartilhamento de conteúdo aqui é muito rico, né? Então a gente entendeu que mais pessoas precisavam ter acesso a essas informações para que pudessem se inspirar, para que possam também se informar. E você que está nos assistindo aí, né? Se de alguma maneira você entender que o que está sendo formado aqui, essa aliança forte que está sendo formada, que faz sentido para a sua empresa se associar e você quer ter a marca da sua empresa associada a grandes eventos, a grandes executivos, pode nos procurar. Acesse lá o nosso site que é openmindbrasil com Z, tá? .com, e lá você vai ter todos os nossos contatos, vai entender um pouco dos nossos calendários de eventos que a sua empresa pode patrocinar, que a sua empresa pode ser uma parceira também do Open Mind. E para você, executivo C-level de grandes empresas, diretor ou presidente, vice-presidente de grandes empresas que quer se tornar um Open Minder, você também no nosso site encontra lá o formulário para você se candidatar, né? Através dessa candidatura, nós vamos avaliar o seu perfil para que você possa também usufruir desses serviços de networking que acontecem dentro do Open Mind. Nós entendemos que networking não é apenas um calendário anual, mensal. Networking é diário e ele precisa ter qualidade. Então essa é a proposta do Open Mind para você, executivo C-Level, que quer se tornar um membro do Open Mind Brasil. Bom, pessoal, então nesse episódio de hoje aqui do Open Mind Talks, nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Para você construir um perfil profissional forte, você precisa se comunicar bem. Você precisa se comunicar bem em reuniões, você precisa se comunicar bem em negociações, você precisa se comunicar bem para os seus colaboradores, para os stakeholders da sua empresa, mas acima de tudo também você precisa se comunicar bem para você desenvolver o seu perfil profissional, quer seja para atuar como um executivo, como um conselheiro, como um palestrante, como um mentor. Comunicação é fundamental e é a base de tudo. E por causa disso, já sabendo disso, eu trouxe um convidado aqui hoje muito especial, porque ele é um mestre nesse assunto de comunicação e já ajudou muitos dos executivos que fazem parte do Open Mind. Essa pessoa é o Anderson Veloso, que está aqui na minha frente e que já é um aliado meu já de longa data.
A gente se conhece desde 2016, onde fizemos os primeiros projetos, né? Outro dia eu estava resgatando aí algumas imagens aí do YouTube, algumas imagens aí das minhas redes sociais e me deparei com uma de 2016 e hoje eu tenho a honra novamente de receber aqui. Obrigado pela sua vinda aqui, Anderson. Eu que agradeço, Lúcio. Que bom que tem dado bons frutos, né? E a gente está falando de alguma coisa tão importante que para mim é deslumbrante, que é a capacidade que a gente tem de se comunicar. Então, vamos ao que interessa, né? Falar sobre esse tema que é tão importante para todo mundo. Bom, o Anderson Veloso, pessoal, ele é instrutor de oratória, palestrante, locutor e apresentador de TV. Principalmente aí o pessoal daqui de Belo Horizonte já se familiarizou em ver o rosto e a voz do Anderson Veloso na TV, né? E algumas empresas também em seus vídeos aí corporativos, vídeos de treinamento, de apresentação, também é muito comum. O Anderson, ele é criador do método, né? Fale Bem Agora. Ele também é autor do livro Fale Bem Agora ou Cale-se para Sempre. E ele, lógico, né, é membro do Open Mind Brasil. Ô Anderson, eu tenho uma primeira pergunta para você, porque muitas vezes as pessoas, a gente sabe que o treinamento, ele desenvolve a habilidade, né, da pessoa, mas existe uma característica pessoal, né, que às vezes bloqueia a pessoa, que é a timidez, né? Uhum. É possível até mesmo aquelas pessoas mais travadas, mais tímidas, desenvolverem uma boa comunicação? Ô Lúcio, eu sempre digo que a timidez hoje em dia é coisa de criança. Ah, mas que isso, Anderson? Que absurdo! Sabe por quê? Se a gente tem um filho e a gente vai apresentar, ou quando alguém estranho vem à nossa casa, ele costuma se enroscar na nossa perna, né? Tipo, eu vou me esconder, afinal de contas eu sou uma pessoa tímida, isso a criança pensando, ela pode fazer isso. Agora eu te pergunto a todo mundo que está nos assistindo, a gente pode falar que é tímido e deixar de fazer uma apresentação que foi nos solicitada? A gente pode deixar grandes oportunidades passarem na nossa frente e falar, não vou não, porque eu sou tímido. Até que pode, mas não deve, porque senão você vai continuar perdendo grandes oportunidades. Porque aquela pessoa tímida, introvertida, eu tenho que deixar claro que nos meus treinamentos e cursos eu falo, gente, é como se você tivesse a possibilidade de colocar uma máscara. Essa máscara, ela tem que ser a mais translúcida possível. E com o tempo, ela vai mais mostrando quem você é. É como se você estivesse saindo de casa, mesmo considerando ou se considerando uma pessoa introvertida e tímida, como se fosse aquela máscara de superpoder, da pessoa empoderada, daquela mulher poderosa, daquele homem sem medo nenhum. É como se ele estivesse meio que fingindo que não é, porque aí automaticamente, igual você falou, automaticamente de tanto fazer, de tanto treinar, ele vai tomando gosto. Agora tem que ver se tem a querência. A primeira coisa é querer fazer isso. Você quer e precisa ser empoderado ou empoderada para fazer uma boa reunião para os seus liderados? Para deixar claro quem você é ou o que você defende quando você vai fazer uma reunião? Se você falar que sim, então vamos embora. Vamos embora que eu posso até te ajudar. Agora, o ideal é que você tenha noção que isso é importante. Volto a dizer no começo da fala, deixe para as crianças falar que são tímidas. Nós, adultos, não podemos mais falar que é ou que somos. Por quê? Porque senão você vai deixar grandes oportunidades passarem na sua frente. E uma outra pessoa que falou melhor vai conseguir a sua vaga, vai estar no seu lugar e você vai ficar chupando o dedo. Você falou, vamos deixar para as crianças, né? Então, vamos falar aí da sua história, né? Você em algum momento da sua vida, mesmo que quando criança, você já foi tímido? Já, muito. Eu sou de Montes Claros, mas eu morei a minha vida, desde que comecei a aprender a ler, em Janaúba. Eu era sempre uma pessoa muito tímida e sofria bullying, tá, gente? Só que na época não se chamava isso, né? Eu era sempre muito alto, brancão, tinha um sabão em pó, que tinha uma propaganda, que era um boneco chamado Gigante Branco. Eu era chamado de Gigante Branco. Porque eu era sempre altão e essa voz
foi chamando a atenção. Eu com 11, 12 anos já tinha essa voz quase definitiva, então eu sofria esse bullying. Aí eu ficava sempre no fundo porque era mais alto que a grande maioria e às vezes me chamavam para ler um texto porque eu já estava com uma voz um pouco mais definida e parecia de locução, aquela coisa toda, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Só que aí eu tive que levar em consideração que se eu não saísse desse casulo, as pessoas não iam me conhecer e o pior, você não ia ter a capacidade de ser conhecido, porque isso é importante. Você precisa conhecer as pessoas e ser conhecido ou reconhecido. É aquilo que a gente sempre fala, quem não é visto não é lembrado, é porque se você não sai do seu casulo, as pessoas não vão saber quem você é e não vão comprar você e não vão comprar suas ideias. Não vão comprar aquilo que você pode estar vendendo mesmo, um produto ou um serviço. Por isso que eu sempre digo, as pessoas que vão vender alguma coisa para a gente, primeiro elas têm que se vender. A gente tem que gostar do vendedor para depois comprar um produto ou um serviço. Já parou para pensar nisso, Lúcio? Você primeiro compra a pessoa, compra aquele jeito. Se o cara não te agrada, se a moça é falastrona demais, acaba que você vai ter vontade de sair da loja sem comprar nada. Então é isso que eu sempre digo, vamos fazer com que as outras pessoas queiram comprar aquele produto, sem você precisar vender, ou seja, só de você estar ali com o famoso BZ, o André Ortiz, que é um palestrante, ele fala que a gente tem que ter BZ em tudo que a gente faz, principalmente apresentar. Você sabe o que é BZ? BZ? O que é BZ? BZ é brilho no zóio. Ele faz essa brincadeira que eu acho sensacional. No começo da palestra ele fala que a gente tem que ter BZ, mas só desvenda o que é no final. É uma forma de segurar a atenção das pessoas. Aí ele vai falando e no final ele fala, BZ é brilho no zóio, ou seja, é brilhos nos olhos. Quando você fala alguma coisa que você gosta, você transmite. Eu lembro muito da música do Gilberto Gil, aquela que fala que é bom você estar ali, como é bom estar ali, enfim, deixar claro que você está gostando de estar ali. Eu estou aqui íntegro, desliguei meu telefone e estou aqui para dar essa entrevista. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ou seja, tem que ser assim, gente. Se você vai fazer alguma coisa com vontade, com garra e com gana, que você realmente deixe tudo para fora e venda aquele produto, venda o seu serviço e venda. Mas, o Anderson, para algumas pessoas o desafio é um pouco maior, porque a questão da inibição de falar em público, ela bloqueia, literalmente, é uma questão física. Vou te falar algumas coisas que eu também, assim como você, também já fui tímido para falar em público, né? E eu sou executivo, né, de grandes empresas há pelo menos uns 15 anos, uns 20 anos, né? Já uns 20 anos, tô ficando velho, hein? já tem uns 20 anos que eu atuo como executivo de empresa, então é muito comum. Começou com as reuniões comerciais, e depois com as reuniões com o time, e depois as reuniões de diretoria e tal, e quanto mais subia, né, o nível do público, mais essa timidez batia. E o que eu falo das questões físicas é que muitas vezes você chega a perder a voz. Sim. Né? Você vai falar, a voz não sai, né? Ou você começa a ficar muito vermelho, ou começa a suar, transpirar. Enfim, você começa a ter sinais que você não consegue. Mesmo que você enfrente o medo, aquilo ali vai te bloquear. Uhum. Né? E eu vi, inclusive, recentemente, numa apresentação de uma grande empresa, uma apresentação para fornecedores e tal, que o executivo que estava lá apresentando, ele desmaiou, entendeu? O cara desmaiou, as pessoas foram lá e socorreram o cara e tal, e ali ficou evidente que era o nervosismo, né? Então você vê a que ponto pode chegar esse nervosismo, né? Você tem algum tipo de treinamento ou técnica para pessoas que têm realmente isso de forma muito forte nela, que bloqueiam mesmo isso? Ô, Lúcio, a primeira coisa que a pessoa tem que tentar descobrir o que realmente paralisa. Se é o estar ali, se é a não preparação, se é um todo, se é o ambiente, se são pessoas que estão na plateia que você considera que são muito mais do que você, porque tem isso também. A pessoa que está fazendo uma apresentação, de repente ela é um advogado e sabe que só tem juristas na frente, pessoas que têm mais gabarito, teoricamente, hierarquicamente. Aí a pessoa
trava. Essa pessoa que está à frente, ela tem que saber que quando ela tem a palavra, ela é ali, teoricamente, a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto, principalmente que é porque ele está falando ou ela está se pronunciando. E quando você me pergunta se tem alguma técnica, nada é melhor do que a prática. Você já passou por uma pinguela, Lúcio? Sim, ainda mais no interior No aqui interior, de Minas, né? porque muita gente não sabe o que é. A grosso modo, pinguela não é nada mais do que um tronco em cima de um riacho. Se você, com certeza, deve ter passado algumas vezes em cima de uma pinguela, a primeira vez que você passou pela pinguela, você ficou meio assim e tal, pode até ter caído no riacho. A segunda vez ficou mais fácil, a terceira, a quarta e aí vai. Por que eu estou falando sobre isso? Porque oratória é prática pura. Mas não é dom? Você falou há pouco que você já tinha uma voz, não sei o quê. Tá bom, é dom ter voz razoável. Agora, a capacidade de comunicação, não. Isso é treinamento. Primeiro, você falou que era uma pessoa tímida. Você desenvolveu a sua comunicação por quê? Porque você precisou. Você foi se adaptando, você foi melhorando e fazendo. Você foi passando pela pinguela. Ah, danadinho. Claro, se você não faz isso, você não tem a capacidade de ir aprendendo. Se você faz uma vez só e nunca mais volta lá, é muito difícil você aprender. É igual um idioma, é igual andar de bicicleta. Você que tem carteira de motorista, ou carta, em alguns lugares do Brasil fala carta de motorista. Você lembra quando foi a primeira vez que você dirigiu até na autoescola? Pois é. Passou marcha errada, quase errou tudo. E hoje? Hoje você não sabe nem quantas vezes você passa a marcha para chegar do escritório à sua casa. Por quê? Porque ficou no automático. Então é isso que eu sempre falo. Você precisa fazer. Ah, mas eu sou uma pessoa mais travada. Ah, eu sou uma pessoa... Então você vai ter que fazer mais vezes. Existe aula de teatro, que aliás eu recomendo, fiz aqui em BH, é sensacional. Por que o teatro é bom? Porque ele deixa claro onde você tem que estar no palco, projeção de voz, a questão do não verbal. Gente, tá aí uma dica. Se você se considera uma pessoa introvertida, tímida, faça teatro. Faça canto, por que não? Faça outros idiomas, também ajuda. Faça jogos coletivos. Vai sair jogando bola ou vôlei ou beach tênis. Ou seja, importa que você tenha contato com mais outras pessoas. E não perder a oportunidade de exercitar, né? Porque às vezes a pessoa também ela quer começar para uma plateia de muito seleta e muito grande. Você pode até começar assim, mas vai ser muito mais difícil, né? Eu, por exemplo, como que eu exercitei a questão da oratória? Em ambientes controlados. Uhum. Por exemplo, nós frequentamos, eu e minha família, a gente frequenta a igreja, né, todos os domingos, e na igreja sempre a gente é convidado com frequência éramos convidados a fazer a leitura, né, para a igreja. E eu sempre fugia daquilo, não quero e tal, não sei o quê. Mas ali é um ambiente controlado, onde não tem nenhum profissional ali analisando a outra pessoa, e você vai fazer uma leitura. Só que você vai ter que ir até um púlpito, você vai falar para um microfone e vai falar para 50 pessoas, né? E da leitura, eu já fui querer cantar, né, na igreja. Então você exercita a sua voz, você já começa a criar um pouco mais de coragem, mas comigo foi exatamente isso, Anderson, que você falou. Foi a questão não só a necessidade, mas depois eu vi a oportunidade, né? Qual a oportunidade? A gente, de 2010 para cá, a gente viu que o audiovisual, né, a mídia, ela mudou muito. Antes, para você falar para o público numa tela, por exemplo, tinha que ter a oportunidade que você teve de ser um apresentador de televisão ou ser um convidado ali de algum programa. Então, isso era uma coisa rara, né? Hoje em dia, você tem como ter o seu próprio programa de rádio, o seu próprio programa de, entre aspas, televisão, Uhum. E é assim que as pessoas estão impactando umas às outras e gerando oportunidade. Então, eu busquei desenvolver essa comunicação já visando isso, né? Que eu acredito que a coisa se tornou uma visão de oportunidade no início dos anos 2010, né? Agora, já é uma situação... importante, né?
E eu acredito que daqui a alguns anos vai ser algo obrigatório, né, para principalmente executivos, você ter uma presença em redes sociais, você ter uma influência sobre outras pessoas, não só para impactar os seus colaboradores, mas fornecedores, mais clientes. Então eu acho que isso vai ser sim uma habilidade, eu não sei se a gente pode chamar de soft skill ou de hard skill, acho que até é hard, até porque você treina, né? É obrigatório, né? Eu te digo mais, eu tenho feito algumas participações em emissoras que eram emissoras de rádio, que você chega lá, tá igual aqui, ó, tem uma câmera, tem uma pessoa, tem um microfone, ou seja, você, aquilo que você disse, você que está se preparando para fazer uma apresentação, se prepare bem, com o visual também, com o não verbal, que é aquilo que você faz sem abrir a boca, ou seja, a comunicação que tem a ver sem você falar nada, sem verbalizar, só com o seu semblante, com a sua gesticulação e com a sua postura. Por que você tem que caprichar nisso? Porque hoje as rádios também são transmitidas por YouTube, pelo stream, pelo LinkedIn, por outras plataformas, e te mostra. Então hoje as rádios, os grandes grupos estão investindo nisso aqui. Ou seja, tem muita gente nos ouvindo agora em áudio apenas, mas tem muita gente nos vendo e ouvindo também. Por quê? Porque agora é assim. Se você quer fazer e acontecer no mundo das comunicações, se prepare para aparecer também. Por que eu estou falando isso? Eu comecei em 1986 numa rádio aqui em BH. Qual rádio que era? Na Rádio Terra. Rádio Então, Terra. Lá naquela época... Ainda existe a Rádio Terra? Não existe mais. Naquela época eu podia estar na rua e ninguém sabia que eu era aquele locutor, só se eu falasse com alguém ou se eu falasse que eu trabalhasse lá. Mas hoje em dia, hoje você é reconhecido na rua por trabalhar na rádio, afinal de contas a rádio hoje tem imagens. Então se prepare bem, falando e sendo visto, para que você possa encantar todas as plateias. E você me lembrou de um negócio aqui que é importante, eu quero até pedir aqui para a nossa audiência, que você falou do LinkedIn. Esse podcast está sendo transmitido aqui no LinkedIn. Então eu quero pedir a você que está nos acompanhando aí para poder se inscrever na nossa página aí do Open Mind, né? Já estamos aí com quase 10 mil inscritos. Então, a partir do momento que você se inscreve, você vai ter acesso e você vai receber a informação de sempre que a gente começar um podcast aqui no LinkedIn como esse, né? Então, se inscreve e também nos ajuda aí compartilhando, né? Não custa, né? Compartilha. Anderson Veloso, eu acabei de ter um insight aqui com você falando e criei um produto para você. Né? Vou querer aí uma comissão disso. Né? Porque quando você foi falando, né, da autoescola, quando você falou que as pessoas têm que fazer e etc., a gente sempre lembra que o seguinte, que qualquer coisa que você está fazendo, que você está enfrentando, você sempre quer alguém experiente do seu lado naquele momento que você está enfrentando. Vamos pensar num lutador, né? Nós temos aí no Open Mind, né, o Vitor Belfort, o Minotouro, né, que estão lá conosco e tal. Esses caras não sobem num ringue sozinho. Quando eles vão enfrentar alguém, tem um técnico ali do lado. E normalmente esse técnico é também um lutador muito experiente, que vai ali passar tranquilidade para ele, vai ali dar dicas naquele momento, né? Então eu acho que se existisse no mercado um profissional que, por exemplo, você vai fazer a sua primeira palestra importante, ou o presidente da empresa vai falar naquele momento para um público muito importante e ele sabe que vai ficar nervoso, ele sabe que ele, antes de subir no palco, seria legal se ele treinasse, se ele ensaiasse ali um pouquinho algumas coisas, se ele observasse alguns detalhes ali com uma ótica de alguém de fora, se ele tivesse um ponto no ouvido com alguém dando dicas para eles, ó, fulano, beltrano, tal, fica calmo, papapá, você tá indo bem. Igual um técnico mesmo, para você criar um produto, você precisa saber o seguinte, você contrataria? Eu contrataria. E tenho certeza que a audiência de Open Minders também se interessaria por ter o Anderson Veloso, um locutor, um apresentador, uma pessoa de TV experiente com ele naquele momento, daquela apresentação que pode mudar a carreira deles. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Você já faz isso ou se não, ainda não faz,
toparia fazer isso para a audiência que está nos assistindo? Já faço e toparia continuar fazendo. Por quê? Porque essa é a minha vida, é o meu propósito. Para você ter uma noção, o que está escrito aqui, ó, no peito, pertinho do coração. Fale bem agora. O que é isso? É um projeto de vida, é um propósito que eu tenho. Por que fale bem agora? Falar é se comunicar. Bem porque tem que ser diferenciado. E por que agora? Porque, como eu disse, as oportunidades estão batendo na sua porta. E se você não estiver pronto para receber, vai ficar chupando o dedo. Então, quando eu digo que eu já dou essa mão para as pessoas atravessarem essa pinguela, é porque eu já tenho essa experiência suficiente desde 1986, que eu comecei em rádio, 90 que eu comecei em TV, e desde então, 2003, 2006, ensinando pessoas a falar cada vez melhor. Está aqui o meu livro, que é o Fale Bem Agora, O Cálice para Sempre, que deixa claro que é possível. Ô Lúcio, sabe o que eu mais faço? Você falou sobre executivos. O que eu mais faço? O que eu mais faço? Transferência de autoconfiança. Eu sou autoconfiante. Você vai fazer uma apresentação. Você vai vender um produto ou um serviço. Eu estou aqui para transferir a minha autoconfiança para você. Porque aí a pessoa fica autoconfiante o suficiente para encantar todas as plateias. Por quê? Porque o tema a pessoa sabe de cor e salteado. Aconteceu há menos de um mês, eu fui fazer um evento como mestre de cerimônia em Barão de Cocais. Tinha lá uma senhora, estava até grávida, ela falou bem de manhã, na parte da tarde ela não queria e tal. A moça do evento falou, Anderson, senta com o fulano de tal aqui. Não deu 5 minutos. Eu conversei com ela, eu fiz a transferência da minha autoconfiança para ela, ela se apresentou tão bem que depois ela me agradeceu no meu direct. Falou, Anderson, você fez a diferença. Eu estava lá apenas dando uma chacoalhada. Olha, é possível. Faça. Ah, mas faça. Ela não queria, ela queria desistir. Então isso acontece demais, transferência de autoconfiança. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a atravessarem quantas vezes forem necessárias as pinguelas da vida. E na verdade, muitas vezes a pessoa trava porque ela às vezes fica pensando se ela está preparada o suficiente. E a presença de uma pessoa experiente como você do lado da pessoa e dizer eu estou com você aqui e tal, tem muito mais um efeito emocional do que alguma coisa ali que realmente possa mudar na postura dela naquele momento. E vou além desse produto que eu estou criando aqui para você, Anderson. É possível isso acontecer, inclusive em lives. Né? Por quê? O Anderson está em Belo Horizonte, a pessoa às vezes está até fora do Brasil, mas se você estiver conectado naquela live e a pessoa estiver com um fone de ouvido em uma ligação com você, você que está assistindo, você pode ir dando dicas para aquela pessoa ao longo da apresentação e ela se sentir muito mais confortável sabendo que o técnico dela está no ouvido dela, falando com ela ali e cuidando da qualidade dessa apresentação. Mas sabe o que é melhor? O que é melhor é que eu treine essa pessoa antes, para que no momento ela não necessite de ponto eletrônico, nem de dália. Dália, para quem não sabe, nos programas de auditório antigos, e alguns do Ratinho, por exemplo, tem. Eles escrevem alguma coisa. É como se alguém tivesse aqui escrevendo alguma coisa para você. Isso é uma dália. Então, não precisa esse tipo de coisa. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Você sabe onde é que fica o técnico do tênis durante uma partida oficial? O técnico do tênis, onde ele fica durante uma partida oficial, você sabe? Na plateia. Na plateia e longe do jogador. Né? Na torcida, longe do jogador. Ai dele se ele fizer algum sinal. Isso é coach. É coach no tênis. É quando o técnico longe sem poder dar algum sinal, ou seja, ele é penalizado, o jogador perde pontos. Então por que eu falo sobre o ponto eletrônico que não precisa? É que você treine antes, treine todas as possibilidades, todas as jogadas, já que a gente está falando de tênis, que você treine todas as jogadas antes, porque na hora do vamos ver, você vai ser igual um tenista numa partida oficial. Você vai estar longe do seu técnico. Aí você tem que dar um jeito. Aí você tem que fazer uma boa jogada atrás da outra e, obviamente, ganhar a partida. Então é isso. Quando você fala sobre isso, que a gente tem esse antes para treinar, para ensaiar, para praticar. Gente, experiência é tudo. Tem gente que fala assim,
Nossa, como você fala bem. Há quanto tempo eu comecei a fazer isso? Entendeu? Simples assim. Ô Anderson, quais são as características de um grande orador? O grande orador é aquele que sabe encantar todas as plateias, independente de onde ele esteja. O grande orador é aquele que se conhece. Como assim se conhece? Ele sabe se ele vai tremer ou não, e se tremer, ele já tremeu outras vezes e sabe que de repente ele vai tremer com o microfone na mão. Solicite um pedestal. Ah, ou seja, ele se conhece o suficiente. Ah, o cara ele sua demais nas mãos. Ele já vai no bolsinho ali com o lenço, não que ele tem que ficar com a mão no bolso, mas de alguma forma ele enxugue as próprias mãos ali, porque ele se conhece. Então que ele se conheça, conheça muito bem o tema, saiba quase de cor e salteado, agora ele tenha didática e, sobretudo, igual eu já falei, prática. Então são 4 pilares, são tão importantes, estão aqui ó, na contracapa do meu livro, que você se conheça, conheça muito bem o tema, tenha didática e prática. Você ainda treme? Você ainda... Sim. Tremer que eu digo o seguinte, não é de ficar tremendo no sentido figurado. Você ainda fica nervoso em algum tipo de apresentação? Eu estava antes de entrar no ar aqui com você. Claro que você é meu amigo, a gente já se conhece há muito tempo, as pessoas que estão aqui são pessoas, né, sem perigo nenhum, que poderia estar fazendo cara feia para mim, mas se estiver fazendo cara feia, eu falo assim mesmo. Por quê? Porque eu aprendi. Sabe como é que eu aprendi isso? Olha só como é que foi interessante. Eu sou locutor já há algum tempo. Muitas vezes eu fui em estúdios que do outro lado do vidro tinha um operador pouquíssimo simpático. E eu tinha que fazer a locução. Sorrindo, alegre, isso e aquilo. E o cara com cara de péssimas amizades. Mas mesmo assim eu tinha que fazer. Então eu coloquei na minha cabeça, independente de quem esteja do meu lado, se é para fazer rir, eu vou rir. Se é para fazer alguma outra coisa e encantar, independente de quem esteja. Isso faz a diferença. Quando você não é experiente, você vai ficar meio que acuado. Ah, o cara está fazendo cara feia para mim. Não olhe para ele. Simples assim. É como se você estivesse olhando assim, ó. Opa, a pessoa está ali. Dá uma saltada dele. Porque se você ficar intimidado com isso, você não cresce nunca. Simples assim. A gente percebe que na comunicação tem esses efeitos, né? De uma pessoa, por exemplo, te intimidar com o olhar, com a postura, te desmotivar. Mas a gente sabe também que esse lance do medo, né, e da timidez é algo tão, assim, assustador para as pessoas, né? Que existem até pesquisas, né, que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, Sim. né? Não sei se isso é verdade, Isso é fato, mas é fato. já É ouvi verdade. isso. Mas o negócio é tão intimidador que isso provoca empatia nas pessoas. Sim. Então, por exemplo, se você entra aqui nervoso, né, o olho lacrimejando, gaguejando, as pessoas que estão aqui assistindo, que a sala aqui tá cheia, né? O staff do Open Mind tá aqui. As pessoas que estiverem assistindo começam a sentir as mesmas coisas que você está sentindo. Começam a ficar nervosos, agoniados. Por que acontece isso? Essa transferência desse sentimento do nervosismo seu passar para a plateia. A plateia fica nervoso por você estar nervoso. Sabe por quê? Você falou. Empatia. Nós somos humanos. As pessoas que estão ali à frente de uma plateia, independente do tamanho dela, a gente fica torcendo para aquela pessoa se dar bem. As pessoas que estão à frente, elas batalharam para estar lá de alguma forma, conquistaram aquele espaço. Então quem está à frente pode não parecer, mas a gente torce para que a pessoa se dê bem ali à frente. E quando ela não se dá bem, as pessoas à frente ficam muito preocupadas. Quer ver uma outra coisa que acontece? E quando eu conto alguma coisa triste que quase que choro ou até choro, literalmente, você já viu acontecer. A plateia faz o quê? A plateia começa a aplaudir. Por quê? É uma forma de longe de abraçar você, te acalentando. Poxa, o cara tá ali, ó, dividindo um momento tão intimista, tão próprio dele e tal, enfim. Aí as pessoas tendem a fazer isso.
Exatamente para te dar essa força, pela empatia. Mas não é é curioso fácil. isso, né? Que eu acho que nada provoca tamanha empatia na plateia, né? Eu acho que se o ator conseguisse transparecer a alegria, a tristeza, da mesma maneira que ele provoca essa empatia com o nervosismo, né? Eu acho que ele seria o melhor ator do mundo, porque isso é, de fato, como é o pior sentimento que tem, é você estar tímido ali no meio de uma situação que você está extremamente nervoso, a pessoa se coloca no seu lugar e ali, se for na televisão, então você está assistindo, não importa se é ao vivo ou se é na televisão, dá vontade de desligar, falar, cara, eu não quero nem ver isso mais. Uhum. Eu tô nervoso por esse cara aí, tá nervoso desse jeito. É por isso, né? porque todo mundo sabe que não é fácil estar ali. Se a pessoa está ali à frente, igual muita gente fala assim, ah, mas esse repórter ele é muito ruim, olha lá, tá errando. Vai lá fazer. Vai lá fazer, não tem nada de ler na frente não, o cara memorizou e de repente tem muito barulho, tem uma coação gigante, está no meio de uma manifestação, o próprio carnaval com aquele barulhão todo, a pessoa tem que dar conta do que vai falar, aquele texto certinho, vai lá fazer. Por isso que eu sempre falo, gente, olha só o que essas pessoas estão fazendo, ruins ou nem tão ruins assim, mas é porque é difícil. E se são muito boas, aí sim, aí você fala assim, opa, esse cara é bom. Mas os bons, eles já foram ruins. Ou eles foram ruins quando eles começaram. Então todo mundo tem o direito de começar. Uhum. A gente viu muitos repórteres hoje nas nossas emissoras começando agora. Nessa emissora que eu tenho ido, tem pessoas muito jovens. Ou seja, todo mundo tem o direito a aprender. E muitas vezes, eu costumo dizer, sabe como é que eu comecei em rádio? No primeiro dia, olha só que interessante, no primeiro dia, eu estava tão nervoso, era 00:05, eu falei 00:05. Só que aí eu coloquei uma vinheta e falei 00:05, só se for no Japão, 00:05, ZY, foi assim que eu comecei. Eu comecei errando. Por que eu falo? A gente tem que errar para acertar, cair para levantar. A gente tem que começar de alguma forma. E você sabe como que eu comecei na comunicação? Na rádio, entrevistando você. Oh, maravilha! Foi isso mesmo. Que E você, espetáculo. de forma muito gentil, uma pessoa experiente, e eu, alguém que estava começando, né, lá em 2016, me deixou muito tranquilo e muito à vontade. Ô Anderson, eu vejo que muitas pessoas falam até bem, né, se comunicam bem, mas são tagarelas, né? E acabam não respeitando o tempo das outras pessoas, né? Da plateia, de quem está compartilhando a cadeira com ela, e acabam se tornando chatos, cansativos. Você concorda? Você acha que realmente tem pessoa que fala bem, mas não sabe administrar a língua? Com certeza, nós que somos mineiros podemos fazer uma comparação. Imagina aquele doce gostoso, mas doce demais. Imagina aquela comida gostosa, mas salgada demais. Ou seja, excesso não vale. Na comunicação também é prejudicial. Imagina quando você vai comprar um produto ou um serviço que você está precisando muito. Você já comprou, mas sabe aqueles vendedores que desvendem? Eles falam tanto que você tem vontade de sair dali sem comprar realmente, sem efetivar aquilo que você foi fazer. Ou seja, atrapalha. Então cuidado para você não ser tagarela demais. Sabe como é que você deve fazer? Pergunte para o outro. Aliás, o feedback é sensacional. Antes de sair de casa, eu sempre pergunto para minha mulher, e aí, a roupa tá boa? Pergunto para os meus 2 consultores lá de casa, que são meus 2 filhos, que eles com certeza estão mais antenados do que a gente, sabe, desse mundão que está vindo por aí, e eles também me falam bastante. Então, pergunte, veja se você está dentro daquela normalidade, ou pelo menos da média, para que você não fique chato. E outra coisa que eu acho muito interessante, aliás, eu vou até dar uma dica para todo mundo que está nos assistindo, pergunte agora, assista a sua apresentação, assista a uma reunião, de repente gravada que você fez, porque muitas vezes você falou demais, que não precisava. Pergunte para pessoas que fazem parte do seu staff. Quando você pergunta, você abre a chance de receber feedbacks. Se você não pergunta, ninguém vai falar nada. Agora, se você pergunta, ô Lúcio, você acha que eu estou legal? Eu estou te dando a permissão de falar sim ou não.
Então tá aí uma grande dica. Uma outra que eu gostaria de aproveitar, tem muita gente que não gosta da própria voz. Você gosta da sua voz? Você acabou acostumando, né? Eu acabei me acostumando com a voz, né? Aham. Porque o jeito que você ouve enquanto você está falando não é o mesmo tom quando você escuta, por exemplo, uma gravação e etc. Exatamente Aham. pela posição dos seus ouvidos e da boca. Então, eu Aham. me acostumei a me escutar. Por que eu te perguntei isso? Porque a grande maioria não gosta. Aí eu falo, gente, grave no WhatsApp, agora ouça a sua mensagem depois. Ah, mas eu não gosto. Gente, você não gosta porque você não conhece a sua própria voz. É essa a sua voz. Então eu sempre falo isso, olha, ouça a sua mensagem gravada, leia a sua mensagem antes de enviar e fez vídeo, assista antes de publicar. São grandes dicas que eu sempre digo que ajudam muito as pessoas para evitar os ruídos na própria comunicação, para que você possa continuar encantando todo mundo. Agora não esqueça de perguntar como é que você está. Sabe uma outra coisa que é chato, vou falar bobagem, chato pra caramba? Uhum. Quando a pessoa fala no mesmo tom e aquela fala que parece que é igual uma matraca, né? No mesmo tom, não tem emoção a fala, né? E às vezes até não só o tom é o mesmo da história toda, mas não tem pausa, não tem nada. E até o apresentador não tem expressão. Você olha para a cara da pessoa, não tem uma sobrancelha, não tem um sorriso, não tem um franzir, não tem nada. Tem muita gente que fala assim, Anderson. Muita. Aliás, qual que é o significado dessa palavra? Monotonia. Monotom. Mesmo tom. Se eu falar sempre no mesmo tom com você aqui, daqui a pouco todo mundo vai querer desligar, pelo amor de Deus, para esse cara aí, pelo menos desliga esse microfone, senão vai acabar... Pois é. Eu estou falando no mesmo tom. Ninguém merece. Na comunicação verbal, você tem que variar o volume, a velocidade e o tom. O volume e a intensidade. Eu estou gritando, estou sussurrado. Velocidade é o ritmo que você dá, inclusive com as pausas, para dar aquela ênfase que você quer alguma coisa. Gente, olha só. Esta caneca do Open Mind é maravilhosa. Entendeu? Maravilhosa. Eu até diminuí a velocidade para chamar a atenção da caneca. E o tom, o que é? Nada mais é do que graves e agudos. Se eu estou falando fino, estou aumentando o tom. Se eu estou falando grosso, eu estou baixando o tom. Agora você tem que fazer isso tudo, variando o VVT, para que você possa encantar todas as plateias. A gente que está contando histórias infantis para as crianças, a gente faz muito bem isso. Olá, como vai? Olha, você sabia que o lobo mau está aqui? Jura? É! Ou seja, você vai fazendo isso, é até uma forma de treinar a sua apresentação, variando o VVT. E é verdade que o rosto também, ele pode pontuar a fala. Você pode usar pontuações de acordo com... dar ênfase em pontuações de acordo com as expressões do seu rosto? Total. Inclusive agora, na época da pandemia, que a gente fez muitas lives, e agora aqui, né, nesse podcast que as pessoas estão nos vendo, com certeza. E se você não tiver ali muito à vontade, não tiver aquela credibilidade, acaba passando pelo seu semblante, pela sua face, aquilo que você não está. Isso que você está fazendo aí agora. É um ponto de exclamação, aqui, um ponto de interrogação. É tipo... Será? Será? Será que é verdade? Não é? E fica naquela de... Agora, então, se você cuidado. está falando eu estou assim, eu estou colocando um ponto de exclamação. Poxa, que legal. E você falou na face, e eu chamo a atenção que para o corporal, eu estou sentado, mas muitas vezes, se eu tenho interesse naquilo que você está falando, se eu estou numa aula, por exemplo, se eu estiver sentado e me projetando para você, eu tenho muita vontade de entender você. Porque muitas vezes tem pessoas que ficam assim, né? Até lives fazem assim, ó. Você deixa claro que não está com tanto interesse. Agora, se você mostrar que você tem interesse, você está assim, ó. Os telejornalistas, eles não escoram aqui atrás. Pode olhar hoje, logo mais, nos jornais da noite, os telejornalistas, eles não sentam assim. Eles sentam assim, ó. Por quê? Porque é mais fácil de gesticular. É como se você estivesse de pé.
Então, o rosto, semblante, a postura, o Pierre Weil, do Corpo Fala, é um livro muito importante, ele deixa claro isso. Se por acaso você estiver longe, acontece isso demais. Um dia eu estava lá no meu bairro, descendo uma rua, tinha um ponto de ônibus do outro lado da rua, não estava ouvindo, mas eu só vi a situação. Um cara, um senhor, meia idade assim, cabisbaixo, com os braços cruzados, e a mulher assim, ó. Ou seja, ele deve ter aprontado alguma coisa e estava totalmente acuado e eu não ouvi nada, só vi. Estava na cara, o corpo estava falando que ele estava levando uma bronca em público, foi num ponto de ônibus, ali, na frente de todo mundo. Então é questão de você prestar atenção, você pode usar o espelho, tá? Agora, a melhor coisa é o próprio celular. Grave as suas apresentações e se assista quantas vezes. Se estiver te convencendo, mostre para mais algumas outras pessoas que você confia, que você recebe bem o feedback. Se convencer todo mundo, aí sim, pode publicar. Vamos falar agora de se o corpo fala, né? Vamos falar aqui de uma coisa que parece óbvia, né? Mas o áudio fala também, sim, né? Sim. Você consegue perceber que uma pessoa está deitada quando ela está falando? Por exemplo, num telefone, numa ligação, você perceber, se você é mais próxima daquela pessoa e tal, você perceber se a pessoa está deitada e tá conversando. Principalmente a pessoa fizer assim, né? De repente a pessoa está assim, ô Luz, aí a pessoa tende a bocejar. Eu não sei se eu consegui te influenciar, porque quando a gente faz isso, a gente acaba influenciando as pessoas. Pelo amor de Deus, não fica. Se bem que você pode bocejar, a gente que não pode, porque influencia. Então dá sim, algumas vezes sim. Ô gente, está fazendo alguma live ou está participando de alguma reunião, por favor, nada de ficar deitado. Eu já dei aula, já dei uma palestra e de vez em quando uma pessoa abria a câmera, ela estava no chão, assim, ó, totalmente deitada, assim, num tapete e tal, dá a impressão que não está prestando atenção. Então, muitas vezes, através da voz... fechar a câmera também é uma grosseria, né? Eu também acho. Se você está participando ali de um evento virtual, que você esteja preparado, tudo bem, da cintura para cima, mas que você esteja preparado para abrir essa câmera, porque é uma força a mais, um respeito àquela pessoa, que eu sempre digo, gente, no mínimo, ele está investindo o próprio tempo em você. Outra coisa também, que as empresas, né, fazem reuniões, às vezes matinais, né, no início do dia, e você vai fazer uma reunião com o seu chefe e tal, dá para perceber que a pessoa acabou de acordar também pela voz? Dá. Por isso que eu sempre digo, antes de entrar aqui no ar, eu estava fazendo alguns movimentos, né? Estava aquecendo a minha voz. É possível. É possível que você faça alguns movimentos no rosto, tipo um artista de teatro ou cantor, que você possa falar alguma coisa antes de efetivamente começar uma reunião. Brincar ou fazer... para que você possa já ir preparando as suas pregas vocais para quando começar em definitivo a sua reunião, não dê a impressão que você acabou de levantar. Não, você imagina que é o seguinte, isso que a gente está falando parece algo... Será que tem gente sem noção assim? Mas tem. E tem gente que às vezes faz entrevista de emprego, né, com câmera fechada, talvez você desconfiando que a pessoa está até deitada, né, pela voz saindo, o tom da voz, pô, a pessoa acordou agora, né? Então é importante, se você está hoje em dia no mundo do audiovisual, né, você não está ali vendo a pessoa fisicamente, muitas vezes você está julgando, né? Eu acho que é assim, não sei, não estou vendo, né? Então é importante você ver. E se a pessoa vai participar de um evento ou uma reunião ou qualquer coisa pela manhã, é importante ela aquecer a voz dela, assim como você antes desse podcast aqui preparou afinou o seu instrumento. Né? Se você quer causar uma boa impressão, não basta só você fazer aulas de violão, né? E saber tocar o violão. Fui lá e fiz aulas de oratória com o Anderson e sei falar bem, mas vou fazer uma reunião de manhã com a garganta toda
constipada, né? E sem aquecer a voz, que impressão que eu vou causar arranhando a garganta no meio de uma reunião, né? Uhum. Sem dúvida, as pessoas têm que estar preparadas para. É como se você estivesse se vestindo, é como se você estivesse penteando o cabelo, é como se você estivesse passando uma maquiagem, de repente um batom para as mulheres. Então você precisa saber que é importante, volto àquela música do Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, é aquele momento, é aquele instante. Então que você tenha isso para você. É favorável que você esteja preparado para que você seja sucesso, para que dê tudo certo. Vai galgar uma posição, vai procurar um emprego novo, vai ali vender um produto ou um serviço. Se você não tiver aquela vontade, aquela querência de encantar as pessoas, pode não comprar a sua ideia, pode não comprar o seu produto, muito menos o seu serviço. Então você tem que estar preparado. E mesmo assim, às vezes você preparado, né? Você está preparado para tudo aquilo ali. Em reuniões mais longas, de 1 hora de duração, é comum as pessoas dispersarem a atenção, né? Na plateia você vê o pessoal bocejando ou mexendo no telefone celular. No vídeo você vê nitidamente a pessoa, porque ela não está mexendo no celular, porque o celular ela transfere para o computador. Mas se você vê lá, ela ou balançando a cabeça ou o olho dela indo para lá e para cá e tal, ela tá digitando, tá fazendo outra coisa ali. Como resgatar a atenção das pessoas depois que as pessoas se dispersam? Eu sempre digo que variando o VVT, voltando a explicar, que é o volume, velocidade e tom, é uma forma interessante, mas principalmente contando uma boa história, prendendo a atenção das pessoas com aquilo que elas têm interesse em ouvir. Gente, não sei se você sabe, mas aí você faz uma pergunta que vai ficar no ar. Não é para ninguém responder, mas a pessoa vai responder mentalmente e vai esperar para ver se aquela resposta que você der ou aquela definição que você falar tem a ver com o que ela tinha pensado. Aí ela tem uma grande chance de de continuar pensando em você, prestando atenção em você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, gente, você pode me perguntar, por que uma caneca aqui com escrito do Open Mind? Porque fica muito mais bacana num podcast. Ou seja, eu estou respondendo. Agora, eu fiz a pergunta e cada um deve ter tido uma resposta. Pode ser essa que eu dei. Aí as pessoas ficam esperando para ver se é a mesma. Aí é uma forma de você prender a atenção. Agora, tenha disponibilidade, tenha vontade de estar ali. Varie o volume, velocidade, tom, conte boas histórias e sucesso para você, que aí sim tem grandes chances de chamar a atenção e prender essa atenção. Agora, o telefone celular é o nosso maior concorrente. Nós falamos aqui quais são as características do grande orador, né, que você comentou aqui. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que é o contrário, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nas apresentações? Tipo assim, isso que eu fiz. Vícios de linguagem. Não tem nada pior do que você começar a fazer uma apresentação e soltar tipo assim, entendeu? Exagerada. Pode falar uma vez só? Até que pode. Agora, 57? Não dá. Então, cuidado com vícios de linguagem. Cuidado para não prender a atenção das pessoas sem olhar para cada uma delas. Mas peraí, mas tem 300 pessoas na minha frente. Tá bom, é como se fosse um quadrante A, B, C e D. Olha um pouquinho para o B, depois para o D, depois para o C, depois para o A. É mais ou menos assim. Preste atenção nas pessoas. Está no palco? Desça. Está aqui numa reunião? Olhe para as pessoas. Ouça o que elas têm a dizer. Tem muita gente que só fala e não está escutando, não está com a escuta ativa. E isso é muito ruim, porque a comunicação não é só o que você fala, é o que o outro entende daquilo que você fala. Então preste atenção se a sua comunicação está legal. É uma ida e uma vinda, porque senão você não vai ficar só um monólogo. E muitos monólogos são chatos, nem todos, mas muitos são bem enfadonhos, monótonos, ok? A gente falou que o corpo fala, o tom, a voz, né? E todos aqui devem estar reparando os seus movimentos com as mãos, né? Como que você gesticula com as mãos. Também é um erro comum, né? Ou as pessoas gesticularem de menos, né? Fica igual
Boneco de vitrine. Um boneco, né? Ou não sabe nem aonde enfia a mão, enfia no bolso e trava. Ou tem uns que gesticulam igual maluco, né? Os gestos que não condizem com o que a pessoa está falando. Não tem coerência entre os gestos e aquilo que está sendo dito. Como controlar isso? Como desenvolver isso? Gente, eu adoro falar de gesticulação, porque gesticulação é sensacional. Por que eu gosto de gesticular? Eu tenho que tomar cuidado, senão eu bato no microfone, já notaram, né? Então eu tenho esse espaço aqui. Aliás, isso é autoconhecimento. Antes de começar, eu vi se de repente você vai fazer uma apresentação, que você também estude o local onde você vai andar para saber se você pode ir até certos locais. Isso Imagina também... se você derruba a água, você já está nervoso, derruba a água e acabou a sua apresentação. E se derrubar também acontece, você cair do palco, porque você não viu que tinha uma linha ali. Você já caiu do palco? Não, mas eu já vi uma pessoa derrubando um púlpito, aqui em Sabará. Ele estava falando, estava tão nervosa que ela derrubou e fez pá! Inclusive isso está aqui no meu livro. Mas você estava falando da gesticulação. A gente tem que tomar cuidado para não fazer de menos e nem de mais. Igual o cara que fala muito, a gesticulação também é assim. Você tem que gesticular para ser a legenda da fala e não atrapalhar, não concorrer com a sua apresentação verbal. Como assim? Eu posso estar falando aqui, de repente, gesticulando desse jeito. Olha, vou chamar muita atenção da gesticulação e vai ficar, inclusive, chacota. As pessoas vão falar que, enfim... E tem até gestos obscenos que as pessoas fazem sem nem perceber. Tem, né? Principalmente a pessoa que para com essas duas mãos aqui, ó. Eu já tenho fotos de algumas pessoas que pararam dessa forma. Não é recomendado, né? Ou fazem assim. Ou fazem assim, ou consertam óculos assim. Então são coisas que, dependendo do flash, dependendo do clique da máquina, não, aqui a gente já dançou, né? Porque a Luciana tá aqui, e se ela pegar o corte, tirar a fala e botar só a gente fazendo gesto obsceno no LinkedIn. Mas ela não vai fazer isso. Ela é nossa amiga. Não estou falando que os outros também não façam, não tem problema não, mas a gente está exatamente falando para não fazer. Então, quando a gente fala sobre essa questão de gesticulação, que você capriche para não fazer nem de mais, para não parecer um bonecão de posto, e não fazer de menos, para não parecer um bonecão de vitrine. E por falar em fazer gesticulação, olha só, esse aqui é o meu livro, Fale Bem Agora, O Cálice para Sempre, que eu não tinha combinado, mas esse é seu, Lúcio. Opa, muito obrigado. Já está, inclusive, autografado e com dedicatória. Não tinha combinado nada para exatamente ser uma surpresa para você. Fico muito feliz porque isso é um tema que eu não canso de estudar, não canso de ler a respeito, de fazer curso. Eu acho que eu já fiz uns 3 cursos de oratória, né? Desenvolvo minha equipe. O Anderson, ele treinou a equipe do Open Mind, né? Os nossos gerentes de relacionamento são treinados aí pelo Anderson, quero até que a gente volte a fazer, e eu recomendo para todos aí que precisam desenvolver a sua oratória, que procurem um profissional, de especial um profissional de qualidade como o Anderson Veloso, né, para que possa se sentir mais confiantes, mais confortáveis. Porque, pessoal, aqui agora vai a minha dica para vocês. Daqui para frente, cada vez mais o executivo vai ser medido pela sua capacidade de impactar as pessoas através da sua fala, do seu posicionamento em vídeo, nas redes sociais. Isso é um hard e também soft skills que contam muito. Quanto mais a sua posição subir dentro da empresa, mais obrigatório vai ser. Não tem a opção de um presidente de empresa não falar para público, não falar para plateia e plateias grandes. Quanto maior a empresa, mais você vai ser solicitado para poder fazer isso. Anderson, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, né? Passou rápido e eu tenho certeza que foi muito rico. Eu quero te fazer uma pergunta para as pessoas que quiserem, né, contratar o Anderson Veloso, que quiserem saber mais sobre o trabalho do Anderson Veloso, e também para quem quiser comprar esse livro aqui, como que faz? Tem 2 possibilidades. Eu tenho 2 Instagram, que é o Fale Bem Agora, o @Fale Bem Agora, e tem o Anderson Veloso FBA. FBA que são as iniciais, o Fale Bem Agora. Anderson Veloso FBA,
ou @falebemagora. Mas pode ser aqui no LinkedIn também. Sem dúvida, vai ter os meus contatos aqui junto ao nosso vídeo. Vai ser uma grande satisfação falar com você. Pode passar seu telefone aí também para a galera que quiser. Posso. 31, código aqui de BH, 99957 1050. 31 999 57 1050 é o meu WhatsApp para que a gente possa se comunicar bem, afinal de contas é algo que eu amo fazer e vai ser uma grande satisfação. Também faz projetos para empresas, também atende empresas? Sim, faço, já fiz algumas para algumas empresas aqui em BH e no Brasil todo. Eu atendo exatamente várias equipes, advogados, contadores, engenheiros, médicos, porque todos nós precisamos falar bem, precisamos encantar todas as plateias. Então, de forma virtual eu já atendi, de forma presencial, aliás, gosto mais. Porque eu gosto de sentir o cheiro das pessoas. Fica mais fácil, não digo fácil, mas fica mais gostoso transferir aquela autoconfiança que eu falei, quando você está perto dessa pessoa. Então fique à vontade, pode fazer contato para a gente fazer bons projetos juntos. Estejam preparados, pessoal. Às vezes a oportunidade passa diante de vocês uma única vez e você não vai ter a segunda oportunidade para encantar às vezes quem você precisa encantar. O seu pitch precisa estar muito afiado, porque às vezes é dentro de um elevador, é num café, né? Ou numa grande apresentação, mas você tem que saber contar e a pessoa se motivar com a sua história. E não com 1 minuto de fala sua, a pessoa já bocejar e querer ir embora. Anderson, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, obrigado pela parceria. Conto muito com você para me desenvolver o meu time e desenvolver também os nossos parceiros, membros aí do Open Mind. Sempre à disposição e lembre-se, fale bem agora ou cale-se para sempre. E lembre-se de nos seguir aí também. Segue no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, pessoal, no LinkedIn também, porque tem muito conteúdo para vir por aí. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Você ouviu Open Mind Talks,